Capítulo 34, exercícios e problemas, exercício 40. A figura P3440 mostra uma bobina com 10 cm de diâmetro, 5 espiras e resistência de 0,1 ohms, dentro de um solenoide de 2 cm de diâmetro e 8 cm de comprimento, com 120 espiras e que conduz uma corrente representada no gráfico. A corrente é positiva no sentido horário. A corrente é positiva no sentido horário quando vista para a esquerda. Determine a corrente da bobina em t igual a 0,010 segundos. Bom, a ideia aqui é considerar o solenoide como um solenoide infinito, né? O campo gerado por ele dentro da bobina. Esse campo varia com o tempo, já que a corrente do solenoide varia com o tempo. Consequentemente, nós vamos ter efeito Faraday na bobina de 5 espiras. Ele está dizendo que a corrente positiva está no sentido horário. Quer dizer, a gente está considerando o sentido horário na visão do desenho, o sentido horário nesse sentido. Esse aqui é o sentido da corrente positiva. E no instante inicial, essa corrente é de meio ampere positiva. E se essa corrente é meio ampere positiva, significa que o nosso campo magnético está neste sentido. Nesse instante t igual a zero, o campo magnético está nesse sentido, da esquerda para a direita. Bom, o valor do campo, já que ele é um solenoide infinito, o valor do campo é μ0i vezes a densidade de espiras. Quer dizer, o número de espiras do solenoide dividido pelo comprimento dele. Esse é o campo que vai passar por dentro da segunda espira, dentro da segunda bobina de 5 espiras, e gerar o efeito Faraday. Bom, como se dá o efeito Faraday? Ele se dá com o fluxo do campo magnético através da segunda bobina. Esse fluxo é o campo vezes a área. Isso é, o nosso fluxo do campo magnético vai ser o campo que é μ0i vezes N sobre L, vezes a área que é π vezes o raio da bobina menor ao quadrado. Bom, com isso a gente tem condição de calcular o fluxo. E a força eletromotriz sobre a bobina vai ser gerada, vai ser o número de espiras da segunda bobina, já que é a soma da Fem sobre cada espira, vezes a Fem sobre uma espira. A Fem sobre uma espira é o dφdt. Dessa forma vai ser o número de espiras da segunda, vezes μ0, o número de espiras do solenoide sobre o comprimento dele, vezes π r ao quadrado da segunda bobina, vezes di dt. Bom, essa é a conta que a gente precisa fazer. Bom, então, calculando a nossa Fem, vai ser o número de espiras, que é 5, vezes μ0, que é 4π, vezes 10 a menos 7. O número de espiras do solenoide, que é 120, dividido pelo comprimento do solenoide, que é 8 vezes 10 a menos 2, 8 centímetros, vezes π, vezes o raio da bobina de 5 espiras ao quadrado. O diâmetro é 1 centímetro, esse raio é meio centímetro, isso é meio vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Bom, vezes di dt. Eu vou fazer a conta com di dt direto, mas eu vou chamar a atenção no caso das duas partes em que a corrente é positiva e a outra é negativa, e como a gente vai lidar com isso. No caso di dt, que é o coeficiente angular da reta, já que essa variação é linear, fica meio mais meio 1 ampere dividido por 0,1 ampere dividido por 0,02 segundos. Bom, dessa forma, se você fizer essa conta, dá 38, então dois algoritmos significativos, 38 microvolts.
Bom, a corrente em todos os pontos, já que a FEM é 38 microvolts, a resistência é 0,1, é só a lei de Ohm. A nossa corrente vai ser a diferença de potencial, né, gerada, que é a FEM total, né, dividido pela resistência. Isso é 38 microvolts dividido por 0,1 ohms. Isso é, a nossa corrente é 380 microamperes aproximadamente. Bem, só que tem um detalhe que é bom chamar a atenção. Se a gente faz a conta direto desta forma, a gente tem que levar em consideração de que a corrente está no sentido, a corrente sentido positivo é o sentido horário, do jeito que está determinado pelo texto. Então, se o positivo está no sentido horário, significa que a corrente é constante, vai ter esse valor o tempo todo e vai ter exatamente o mesmo sentido, certo? Agora, se a gente perceber como é que funciona a corrente no solenoide, ela inverte. Tem uma hora que está no sentido contrário. E o campo, consequentemente, no sentido contrário também. Então, por que a corrente, no caso do solenoide, ela vai estar no sentido horário o tempo todo, independente desta inversão? Bom, isso ocorre por um seguinte motivo. Quando você está no sentido positivo, que é o sentido que está desenhado, a corrente está diminuindo o seu módulo. Está diminuindo o seu módulo, o campo está diminuindo, consequentemente, ele vai gerar, a segunda bobina vai gerar um campo induzido no mesmo sentido que o campo externo. Então, para gerar um campo induzido no mesmo sentido do campo externo, a corrente está no sentido horário do mesmo jeito que a outra do solenoide. Muito bem, a partir do instante 0,01 segundos, a corrente inverte, ela passa a ser negativa, passa a ser no sentido anti-horário, que é esse em azul que eu estou desenhando aqui. Então, passa a ser no sentido anti-horário, consequentemente o nosso campo magnético inverte também. Então, o nosso campo magnético passa a estar da direita para a esquerda. Esse é o campo gerado pelo solenoide. Mas tem um detalhe, apesar do campo inverter, agora o módulo da corrente está aumentando. Com o módulo da corrente está aumentando, significa que o campo induzido continua no mesmo sentido, da esquerda para a direita, consequentemente a corrente sobre a bobina continua sendo no sentido horário. Então, nos dois trechos, o campo induzido na primeira parte, entre 0 e 0,01 segundos, o campo induzido está a favor do campo externo, e entre 0,01 segundos e 0,02, o campo induzido está no sentido contrário ao campo externo. Como o campo externo inverteu, então o campo induzido continua no mesmo sentido. Isso significa que a corrente induzida continua no sentido horário e positiva. Então a nossa conta faz sentido, mostrando que na verdade a corrente é constante, ela não inverte, não varia e continua sendo 380 microamperes no sentido horário, do jeito que eu desenhei no desenho. É isso.